Boa noite, queridos amigos de todo o Brasil, nação da motilidade, nação da neurogastro. Uma honra estar aqui novamente com todos vocês para debater mais um tema: doenças funcionais do aparelho digestivo. O que podemos esperar para o futuro? Foi um olhar brasileiro no EGW, a Semana Europeia do Aparelho Digestivo de 2023. Para esse tema, contaremos com um time aqui representado por vários cantos desse Brasil, vários olhares desse Brasil. Eu aqui da Bahia, a Eltia vai estar debatendo, vai estar conduzindo todo esse chat com vocês lá diretamente de Fortaleza, o Bravin, querido Maurício Bravin, diretamente de Minas Gerais, e aqueles que estiveram lá conosco, o querido Micael, aí do interior de São Paulo, o querido Buzaide, conhecido por todos, amado por esse Brasil, o homem do brinde, o homem do abraço, o sorriso mais brilhante que esse Brasil tem, do aparelho digestivo, e o grande mestre, o que a gente poderia chamar de neurofisiologista do aparelho digestivo, o querido Ricardo Barbucci. O nosso Eduardo Zui, ele está numa urgência, em pouco tempo vai tentar entrar para poder fazer parte desse time, que lá teve olhando, observando e trazendo para vocês um pouco das pílulas, das novidades, o que há de mais moderno para a gente poder fazer. Sem mais delongas, estarei aqui convidando o querido Ricardo Barbucci, ele que é o médico assistente do doutor do Departamento de Gastroenterologia do Hospital Universitário de São Paulo, é médico-chefe do grupo de estômago do Hospital das Clínicas, coordenador da gastroenterologia clínica da USP, um amigo do NAFAD, da Neurogastro. Gostaríamos de agradecer, do fundo do coração, a todo o apoio do time da APSE, a Nação Azul da APSE, por estar conduzindo todo esse departamento científico que o NAFAD tem, a tecnologia diagnóstica da Láser, que realmente faz com que os laboratórios de motilidade de todo o Brasil estejam prontos, estejam aptos para tudo isso que a gente vai debater aqui hoje. A Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva, essa sociedade mãe que nos abraça, conduzida pelo querido Luiz Abraão, e a FBG, que nos dá esse apoio com a pessoa, com o Sérgio Pessoa a cada momento. A vocês todos que estão conosco, a nação do NAFAD, e que esse vídeo se espalhe e compartilhe com muitas e muitas pessoas para que a gente possa impactar aquele que é nossa principal missão, que é o nosso paciente. Querido Ricardo Barbucci, traga para a gente algumas pílulas para depois começarmos esse debate tão eletrizante. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela apresentação. E de agora em público, agradecer o cuidado que o Dr. Fábio e o Dr. Uzui tiveram comigo lá em Copenhague, durante a minha crise de hérnia de disco. Virei praticamente um inválido e se não fosse por eles, eu teria sido muito pior. Muito obrigado aos dois. E a gente vai falar um pouquinho para vocês, então, sobre o que a gente viu de novidades, especialmente no ramo das doenças funcionais, lá em Copenhague, no último UEGW. Aqui meus conflitos de interesse. Bom, fazendo uma breve introdução motivadora sobre o assunto, né, a gente sabe que as doenças do aparelho digestivo são divididas em basicamente dois grandes grupos: as doenças orgânicas e outrora conhecidas como doenças funcionais. Doenças orgânicas, então, a gente sabe, são doenças em que existe uma clara alteração química, bioquímica, inflamatória, infecciosa, anatômica, degenerativa, que explica os sintomas e os sinais dos nossos pacientes, enquanto que as doenças funcionais eram definidas até há um tempo atrás como doenças em que havia ausência de lesões orgânicas, mas hoje a gente sabe que as doenças funcionais são tão orgânicas quanto as orgânicas. A única diferença é que as alterações aqui elas não são facilmente identificáveis com o armamentário diagnóstico que nós dispomos na nossa prática clínica diária, mas cada vez mais a gente percebe que o diagnóstico delas é muito mais um diagnóstico objetivo, de inclusão, do que especificamente de exclusão. Isso foi muito reforçado também no EGW, em todos os especialistas que falavam sobre o assunto, a natureza dos distúrbios funcionais estarem ligados diretamente com desordens do eixo cérebro-intestinal, que é o que define de uma maneira mais clara, né, o que acontece nesses pacientes que apresentam essas afecções. Afecções essas que têm um caráter crônico, mas sempre um caráter benigno,
e que são altamente prevalentes nos nossos consultórios. A gente sabe que a prevalência das doenças funcionais intestinais é bastante grande, praticamente 40% de todos os pacientes dos nossos consultórios são representados por doentes funcionais, e são doentes, então, normalmente jovens, normalmente do sexo feminino, e que se apresentam, então, com sintomas crônicos, porém benignos, como a gente já mencionou anteriormente. Estudos mais recentes de prevalência dos Estados Unidos mostram que quase 40% dos pacientes que procuram os gastroenterologistas ali e têm doença funcional, e que as doenças funcionais do intestino e do estômago e do esôfago representam as afecções mais comuns entre elas, o que faz com que seja extremamente importante e necessário ao gastroenterologista, especialmente ao clínico, saber reconhecer, tratar, conduzir esses pacientes de uma forma adequada, já que a cronicidade dessas doenças compromete bastante a qualidade de vida de quem as apresenta. A fisiopatologia aqui é bastante complexa e eu não vou me ater em detalhes disso, mas é importante a gente mencionar que, além da alteração do eixo cérebro-intestinal, que domina, então, a fisiopatologia dessas afecções, várias outras alterações são nítidas nesses pacientes. Destaque para o distúrbio da microbiota, o desequilíbrio dessa microbiota, que até recentemente era provavelmente atribuído a todos os pacientes que têm doenças funcionais, mas mais recentemente grupos europeus mostraram que esse desequilíbrio da microbiota não é encontrado em 100% dos pacientes. Uma boa parte dos pacientes que têm afecção funcional apresentam microbiota muito parecida com os pacientes ditos saudáveis. Polimorfismos genéticos, eles cada vez mais participam da fisiopatologia, já que determinam várias alterações funcionais e motoras que acabam tendo repercussão com a presença de vários tipos de sintomas e sinais. Metabolismo interendócrino alterado, neuroplasticidade alterada. Uma coisa que muito valorizada nos últimos anos com relação à fisiopatologia é a ativação imune na mucosa. A gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente isso aqui para frente. E uma coisa que aparentemente se apresenta presente em grande parte dos pacientes que têm síndromes funcionais é o aumento da permeabilidade intestinal. Tudo isso modulado por alterações de hipersensibilidade ou de intolerância ou alergia a vários tipos de alimentos, e nos quadros diarreicos, mais especificamente, a alteração do metabolismo dos sais biliares. Esse aumento de permeabilidade intestinal, que se apresenta em grande parte dos pacientes funcionais, permite com que, então, antígenos bacterianos, seus produtos como os lipopolissacárides e mesmo antígenos alimentares, eles possam passar para as camadas mais profundas desse intestino, desencadeando então uma resposta imune modulada pela interação desses mesmos antígenos com as células dendríticas da parede intestinal e, é claro, modulados também após a interação desses antígenos com células muito importantes presentes na submucosa, que são os mastócitos. Os mastócitos apresentam centenas de substâncias que, uma vez liberadas por essa célula, alteram a motilidade intestinal, alteram a sensibilidade intestinal, alteram as secreções intestinais e promovem inflamação da submucosa. Inflamação essa, então, que é percebida por fibras nervosas aferentes, que acabam levando essa informação diretamente para o nosso sistema nervoso central, que modula, filtra, trata essas informações e manda uma resposta eferente. Resposta essa que altera as funções intestinais do ponto de vista motor, secretor e de sensibilidade. A microbiota ainda interage diretamente com células neuroendócrinas também presentes no intestino, lembrando que nós produzimos mais de 30 hormônios no intestino, e que todos esses hormônios são produzidos por células neuroendócrinas essas que têm a sua função modulada pela microbiota intestinal. É importante a gente mencionar que essa modulação central exercida pelo nosso cérebro ocorre de maneira diferente em pacientes funcionais quando a gente compara com pacientes não funcionais. Enquanto em pacientes funcionais, essas informações aferentes acabam chegando no giro pré-frontal, o que acontece nos pacientes não funcionais é que essas informações chegam numa região muito mais posterior. Essa chegada das informações em região alterada do nosso cérebro faz com que a resposta central seja também uma resposta inadequada, e isso explica grande parte dos sintomas e sinais encontrados nessas afecções funcionais.
períodos de estresse, ansiedade, cansaço físico ou mental, fazem com que essa resposta inadequada fique ainda mais inadequada, agravando a intensidade e a frequência dos sintomas, e isso é bem nítido nos nossos pacientes que se apresentam com essa síndrome. Baseado nisso, a gente trouxe para vocês algumas perspectivas e trabalhos apresentados lá do que pode acontecer no futuro na abordagem e no tratamento de pacientes funcionais. Cada vez mais o que a gente tem percebido é que essa abordagem precisa ser individualizada. A tal de tailor medicine aqui nas doenças funcionais é com certeza uma realidade já e acaba ficando cada vez mais importante. Então, nós sabemos reconhecer qual a alteração fisiológica encontrada nesses pacientes para que a gente possa então direcionar um tratamento, fazendo com que esse tratamento tenha uma chance de resposta muito maior. Uma coisa que se apresentou e eu achei bastante interessante é um trabalho que tentou estudar as dosagens de calprotectina fecal em pacientes com síndromes funcionais e pacientes sem síndromes funcionais. E o que se viu é que especificamente a calprotectina em pacientes mais idosos, acima de 50 anos de idade, se apresentava com valores superiores àqueles pacientes que tinham menos de 50 anos de idade. De tal modo que alterações da calprotectina, com valores acima de 50, por exemplo, acabam tendo um valor preditivo muito menor nesse grupo de pacientes. De tal modo que esse grupo de autores sugere, inclusive, a elevação do cutoff de detecção de alteração de calprotectina fecal de 50 para 150 microgramas em pacientes acima de 50 anos de idade. E eles atribuem essa mudança, essa maior calprotectina, justamente a maior incidência de pólipos, eventualmente até de doença diverticular, fazendo com que os valores de calprotectina tenham que ser, na verdade, reconsiderados na condução desses pacientes. Outra coisa extremamente interessante que foi colocado, né, nesse último congresso é com relação à participação da dieta na condução dos pacientes, especialmente com síndrome de intestino irritável. Como a gente sabe, a dieta dos FODMAPs, ou Fermentable Oligodiet Monosaccharides and Polyols, tem sido a dieta mais tradicional de condução desse grupo de pacientes, e que essa dieta se apresenta, então, ou deve ser instituída em 3 fases. Uma fase em que se retira os 5 grupos de alimentos no FODMAPs, né, a frutose, a lactose, frutanos, galactanos e polióis, e a partir daí, depois de um tempo de restrição alimentar, que pode variar de 4 a 6 semanas, se faz um período de reintrodução de alimento por alimento, até que uma fase de manutenção ou terceira seja estabelecida, fazendo então com que a dieta seja individualizada. Esse grupo da Austrália estudou melhor a dieta dos FODMAPs, inclusive com o pessoal da própria Monash University, onde foi proposta pelo professor Gibson os primeiros artigos com relação a esse tipo de dieta na síndrome de intestino irritável, e eles chegaram à conclusão que, de fato, as dietas dos FODMAPs elas podem ser interessantes na condição de pacientes com síndrome de intestino irritável, mas representa uma alternativa entre outros tipos de dieta, já que não é todo paciente que responde à dieta pobre em FODMAP, e extremamente importante também mencionar que a condução na imposição dessa dieta é de fato bastante difícil, o que impede o seu segmento em boa parte dos pacientes que têm síndromes funcionais. Isso foi reforçado também por outro trabalho da Chalmers University, em que se estudou também a dieta pobre em FODMAPs e que se chegou a conclusões bastante interessantes com relação a isso. Esse grupo de pesquisadores lá da Suécia chegou à conclusão que dieta pobre em glúten em pacientes com síndrome de intestino irritável não traz qualquer benefício na condução desses pacientes. Surpreendentemente também eles perceberam que a retirada do glúten da dieta de pacientes com síndrome de intestino irritável não modifica a microbiota desses pacientes. A dieta pobre em FODMAPs, ela pode alterar a microbiota e também a metabolômica e poderia se correlacionar diretamente com um risco reduzido de desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 2 e também se correlaciona diretamente com uma diminuição da inflamação intestinal.
Eles concluem o trabalho que, apesar desses efeitos benéficos com relação à diabetes e inflamação, uma dieta pobre em FODMAPs tem um efeito limitado em pacientes com síndrome do intestino irritável. Eh, Outra coisa interessante é que começam a surgir cada vez mais aparelhos, né, que permitem, identificar a metabolômica, encontrada no tubo digestivo de pacientes, com síndromes funcionais e a partir daí, podem direcionar, o tratamento mais adequado para esse grupo de pacientes. Isso foi conseguido, por exemplo, com esse trabalho em que esse grupo de estudiosos acabou estudando uma cápsula conhecida como Atmo Capsule, que permite então a identificação de gases dentro do tubo digestivo. Essa cápsula então absorve gases e esses gases então são analisados através de aparelhos específicos, permitindo a identificação do tipo de gás. Como os senhores sabem, diferentes pacientes têm diferentes microbiotas produzem diferentes gases, e diferentes gases têm diferentes impactos, por exemplo, no ritmo intestinal. É clássica a relação de microbiota produtora de metano e constipação, microbiota produtora de H2S e diarreia, microbiota produtora de hidrogênio e diarreia. Essa cápsula, então, ela é ingerida pelos pacientes, passa pelo intestino, absorve os gases aí presentes e transmite essa informação wireless por um router que depois analisa os tipos de gases encontrados. Nesse trabalho especificamente, em pacientes dispépticos funcionais, eles perceberam que a presença da cápsula no estômago mostrava uns flushes de gás carbônico que chegavam a esse estômago. Como o estômago não produz CO2 e esse CO2 ele acaba sendo produzido somente no intestino, esses autores mostraram que esses flushes de CO2 encontrados pela cápsula poderiam ser indicadores então de refluxo do adenogástrico. Houve também uma relação direta entre a presença de refluxo do adenogástrico e retardo do esvaziamento gástrico, ou seja, gastroparesia, refluxo do adenogástrico e dispepsia funcional. Isso é uma coisa interessantíssima que pode direcionar o tratamento da dispepsia funcional nessa situação, por exemplo, para a gente atuar sobre o refluxo do adenogástrico e sobre, eventualmente, os efeitos deletérios dos sais biliares sobre a mucosa gástrica e, eventualmente, até sobre a mucosa esofágica, quando nós temos doença do refluxo associada. Uma outra cápsula desenvolvida também é o que eles chamam de cápsula Simba, né? Essa cápsula é extremamente interessante porque ela permite a coleta de material do interior do intestino delgado e permite analisar então a microbiota e analisar a metabolômica desse líquido intestinal. Por exemplo, avaliar a presença de ácidos graxos de cadeia curta e ácidos biliares e sais biliares nesse material coletado, e então associar essa metabolômica a diferentes alterações da microbiota. Essa cápsula ainda permite uma análise mais específica, um diagnóstico mais preciso, por exemplo, de supercrescimento bacteriano e até fúngico de intestino delgado. Eu trouxe aqui um filmezinho para a gente mostrar como funciona essa cápsula. Então, o paciente ingere essa cápsula pela boca, essa cápsula tem uma cobertura externa, ela é engolida, ela chega então até o estômago, né, passa por todo o estômago, e quando ela entra no intestino delgado, vocês vão ver daqui a pouco, ela perde essa cápsula, essa cobertura externa, que permite com que não haja contaminação, então, da microbiota da boca e do esôfago na cápsula. Vocês veem que abrem agora uns buraquinhos do lado dessa cápsula e permite agora essa cápsula coletar o material intestinal e que posteriormente vai ser analisado com a recuperação dessa mesma cápsula nas fezes. Voltou, né? Então, é um método interessante, novo, e que está se desenvolvendo de uma maneira bastante rápida. Você vê que esse é um trabalho da Universidade de Calgary, no Canadá, e também da Austrália. Essa cápsula coletora intestinal, então, é capaz de analisar a microbiota metabolômica com o intuito de aumentar a acurácia diagnóstica e acompanhar tratamento. Resposta, por exemplo, à dieta, eventualmente a suplementação com probióticos, prebióticos, simbióticos, etc.
Outro trabalho interessante foi esse trabalho ucraniano, em que se avaliou a suplementação com uma combinação probiótica. Eles não colocam exatamente quais as cepas utilizadas, mas era um conjunto de lactobacilos, streptococcus, bifidobactérias e Saccharomyces boulardii. Compararam a suplementação dessa combinação probiótica com colistinamina em pacientes com síndromes diarreicas, normalmente associadas então a uma absorção de sais biliares. E eles perceberam que a resposta à suplementação com esses probióticos foi melhor do que a resposta encontrada com a suplementação com colistinamina. O único detalhe é que demora um pouco de tempo para os probióticos fazerem efeito, mais ou menos em torno de 2 meses. Mas, de qualquer jeito, eles mostraram que é possível cepas probióticas produzirem hidrolase de sais biliares e participassem diretamente, então, na condução de pacientes com síndromes diarreicas funcionais, diarreia funcional, síndrome irritável com predomínio de diarreia e mesmo na dispepsia funcional. Começam a aparecer também o que a gente chama de probióticos modernos, né, que são os probióticos de nova geração, que são novos gêneros e espécies que estão sendo trazidos e estudados como probióticos, do mesmo jeito que começam a surgir também o que a gente chama de probióticos turbinados, que são cepas específicas que têm o seu material genético modificado artificialmente para que faça alguma coisa específica. Por exemplo, o que a gente fala sempre são probióticos turbinados para a produção, por exemplo, de vitamina B12, para serem utilizados em pacientes veganos ou vegetarianos, por exemplo. Mas uma das cepas, gêneros e espécies que têm sido cada vez mais estudados e que ainda não ganharam o mercado porque necessitam ainda de trabalhos mais específicos no que diz respeito à sua eficácia e também à sua segurança, por exemplo, a Akkermansia mucinifera. Esse bichinho é extremamente importante, porque ele mantém a produção de muco e bicarbonato de muco pela mucosa intestinal e participa diretamente na manutenção e correção do aumento da permeabilidade intestinal encontrada em doenças funcionais. Nesse trabalho, que tem o problema de ter sido conduzido pela própria empresa que produz esse probiótico, se mostrou que a Akkermansia mucinifera é bastante útil na modulação do eixo cérebro-intestino em pacientes com síndrome de intestino irritável. Ou seja, existe um efeito indireto sobre o eixo cérebro-intestinal que se nota muito bem nesse pôster apresentado. O interessante também é que o efeito placebo secundário no tratamento dos pacientes funcionais, ele aconteceu mais em pacientes que tinham síndromes, que tinham score de sintomas mais baixo do início do estudo. Quanto mais alto o score de sintomas iniciais nesse protocolo aqui, melhores foram os resultados com a suplementação com a Akkermansia mucinifera. Esse outro trabalho aqui, o que é um trabalho italiano e de meta-análise de revisão sistemática de pacientes com síndrome de intestino irritável e dispepsia funcional. Esse trabalho analisou mais de 45 mil participantes de diferentes protocolos e analisou qual é a incidência do desenvolvimento de síndrome de intestino irritável, dispepsia funcional pós-infecciosa. E o que eles viram é que, nesse grupo estudado, 11,4% dos pacientes desenvolveram síndrome de intestino irritável pós-infecciosa, e esse dado aqui está errado, mais ou menos 9 ponto alguma coisa pacientes desenvolveram dispepsia funcional. As infecções mais relacionadas com o desenvolvimento de síndromes funcionais foram infecções secundárias a eumintos e protozoários. Então, isso é extremamente interessante, especialmente protozoários podem desencadear síndromes funcionais, especialmente a giardia. E protobactérias. Esse filo aqui a gente encontra a Yersinia, o Campylobacter jejuni, por exemplo. E também está se notando claramente o desenvolvimento de doenças funcionais pós-infecciosas associadas à infecção pelo SARS-CoV-2. Uma das coisas que a gente tem, então, como base da fisiopatologia das síndromes funcionais é o aumento da permeabilidade intestinal.
Esse é um trabalho também do grupo italiano, em que a gente tem pesquisadores bastante importantes aqui assinando esse trabalho, como o professor Vincenzo Stanghelini, o professor Giovanni Barba e o professor Eduardo Savarino. A análise, então, da permeabilidade intestinal, se está aumentado ou não em pacientes com síndrome irritável, mostrou que sim, participa, aumento da permeabilidade intestinal em praticamente todos os pacientes, e que existe uma correlação direta entre o aumento da permeabilidade intestinal e sintomas intestinais e extraintestinais, ou seja, quanto maior o aumento da permeabilidade intestinal, maior a intensidade e frequência dos sintomas. Devem surgir cada vez mais opções dentro da farmacologia e dentro da suplementação probiótica, para que a gente possa corrigir de uma maneira mais direta o aumento da permeabilidade intestinal. Isso pode trazer impacto direto na condução de pacientes funcionais. Uma coisa importante também, que foi avaliada por um grupo de vários pesquisadores, e aqui a gente tem, por exemplo, o grupo do professor Simmering, mas junto aqui com o professor Brian Lacey e o pessoal dos Estados Unidos, mostrou que houve uma diferença muito grande da prevalência da síndrome irritável com a mudança dos critérios diagnósticos de Roma 3 para Roma 4, especialmente a diminuição da frequência com que o paciente precisa ter dor abdominal, que agora é de uma vez por semana e era de 2, 3 vezes por mês, fez com que a prevalência da síndrome irritável caísse bastante. Então, eles sugerem uma revisão na definição de síndrome irritável para o próximo encontro, que seria vai ser publicado provavelmente em 2026, de Roma 5, voltando, reavaliando direitinho, novamente, a frequência com que os sintomas têm que aparecer, porque, segundo eles, os critérios de Roma 4 limitam o diagnóstico de síndrome do intestino irritável e impedem, então, o tratamento adequado para vários pacientes que poderiam se beneficiar disso. Esse é um outro trabalho extremamente interessante, um grupo japonês, em que tentou avaliar, então, a atividade mental de pacientes com doenças funcionais e sem doenças funcionais, quando entravam em contato visual com diferentes alimentos, mostrando que a modulação central em pacientes com síndromes funcionais ocorre de maneira diferente do que em pacientes que não têm síndromes funcionais. Especificamente interessante foi que houve quase um consenso que os pacientes mostravam ação cerebral, né, quando viam alimentos ricos em gordura, mostrando que existe em boa parte dos pacientes uma pré-concepção de que vão passar mal, mesmo antes de ingerirem um alimento específico. Esse estudo foi feito através de uma espectroscopia e que traz também uma informação interessante, que talvez no futuro a gente possa utilizar essa espectroscopia funcional como uns métodos, inclusive, de diagnóstico e acompanhamento de pacientes com síndrome irritável, inclusive podendo orientar o tipo de dieta que vai ser instituída para cada um desses pacientes. E para terminar, 2 trabalhozinhos, saindo um pouquinho da parte de síndrome irritável e dispepsia funcional. É esse trabalho avaliando o refluxo laríngeo, já que o professor Bravin gosta do assunto, né? Esse grupo aqui, de Israel, de Tel Aviv, estudou então pacientes com manifestações laríngeas da doença do refluxo, e eles chegaram a uma conclusão que a gente já tinha chegado há um tempo atrás, de que muito poucos pacientes com síndromes laríngeas têm impedância ou pH-metria alterada. A grande maioria não tem qualquer alteração de impedância ou pH-metria. Houve uma relação direta, né, da doença, das manifestações laríngeas com outras síndromes funcionais, com síndrome irritável, dispepsia funcional e pirose funcional. Então, esse estudo reforça as informações antigas de que existe pouca relação dos sintomas laríngeos com o refluxo, muito mais existe relação com sensibilidade laríngea com os sintomas apresentados. Então,
na como, inclusive na doença do refluxo clássica, né, os sintomas dependem da lesão, mas depende também da sensibilidade do órgão a essa lesão instituída. E no caso das manifestações laríngeas, é muito mais um problema de sensibilidade do que especificamente de lesão da laringe. E cada vez mais a gente vê trabalhos com esofagite eosinofílica, doença que tem aumentado a sua incidência e, consequentemente, a sua prevalência de forma galopante nos últimos anos, especialmente depois da epidemia do SARS-CoV-2. E esse estudo conduzido pelo pessoal lá do professor Talen, na Austrália, na Universidade de Newcastle, tentou entender quais seriam os fatores de risco para o aparecimento da esofagite eosinofílica. Como os senhores veem aqui, são vários os fatores de risco estudados, e o que ele chegou à conclusão é que, pelo menos nesse grupo de pacientes australianos, pacientes com esofagite eosinofílica, primeiro, têm menos chance de desenvolverem síndromes funcionais; segundo, têm mais chance de ter intolerância ao trigo; têm mais chance de terem doença do refluxo e, estranhamente, mais chance de serem infectados pelo Helicobacter pylori. Existe uma clara associação com doenças TH2 dependentes, como asma e outras atopias. Bom, concluindo então essa apresentação, a gente pode dizer que as doenças do eixo cérebro-intestino representam uma quantidade substancial de pacientes que procuram o clínico. São doenças crônicos e que tendem a retornar várias vezes nos nossos consultórios, apresentam um prejuízo de qualidade de vida extremamente importante, o que faz com que seja muito importante também sabemos reconhecer, tratar e acompanhar esses pacientes de forma adequada. A fisiopatologia aqui é bastante complexa, envolve uma série de fatores intestinais e extraintestinais, e cada vez mais a identificação de fatores fisiopatológicos específicos relacionados com cada paciente vai direcionar o tratamento, o acompanhamento e o prognóstico desses pacientes funcionais. É isso aí.